Olá! Hoje vamos mergulhar num texto que, assim, provavelmente todo mundo já ouviu falar, mas que está cheio de camadas que a gente nem imagina. Gênesis, capítulo 2. Com certeza. E, olha, o material que a gente recebeu para essa análise é incrível. Tem comentários bíblicos super detalhados, guias de estudo e até ensaios de filosofia e teologia. É um prato cheio. Pois é, a ideia hoje é olhar para Gênesis 2 com dois óculos diferentes, né? Um é o do acadêmico, tentando entender digamos, a arquitetura do texto, o contexto da época. A parte mais técnica. Isso. E o outro é o do devoto, buscando aquele significado mais profundo para a nossa vida, sabe? Especialmente a partir de uma perspectiva da teologia reformada, que vê a Bíblia como uma grande história, a história da aliança de Deus com a gente. Ótimo. Então, vamos começar pelo que talvez seja a primeira grande pulga atrás da orelha de quem lê. A gente acaba de ler Gênesis 1, com a criação em 7 dias, tudo grandioso, cósmico. Aquela visão macro, né? Exato. E aí chega no capítulo 2 e a história parece que recomeça, só que de um jeito diferente. A ordem das coisas muda, o foco é outro. A pergunta que não quer calar é: a Bíblia está se contradizendo logo na segunda página? Uma das fontes que recebemos, do teólogo Francis Schaeffer, argumenta que não, de jeito nenhum. Ele é bem enfático nisso. Sim, ele diz que isso é, na verdade, uma técnica literária que aparece em todo o livro de Gênesis. Primeiro, o autor dá uma visão panorâmica, sabe? Um plano geral. Certo. E depois, ele dá um zoom naquilo que realmente importa para a história que ele quer contar. Então, Gênesis 1 seria a foto de satélite, mostrando a criação do universo e o lugar da humanidade nele. E Gênesis 2 seria o close-up. A câmera desce do cosmos e foca num jardim, num homem e numa mulher. O autor está dizendo, ok, agora que vocês viram o cenário todo, prestem atenção aqui, porque é aqui que a ação principal vai acontecer. É uma escolha de foco, então. Exatamente, uma escolha de foco, não uma contradição. Faz todo sentido. É como num filme. Primeiro a gente vê a cena da cidade inteira, depois a câmera entra pela janela de um apartamento. A gente é forçado a perguntar: qual é a intenção por trás dessa construção? Seja ela teológica ou editorial, existe um propósito ali, né? E esse propósito fica claríssimo quando a câmera foca no ser humano. Gênesis 2, versículo 7. É uma das frases mais bonitas da literatura mundial. É linda mesmo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É uma imagem que dá para sentir a união do que é mais humilde, o pó, com o que é mais divino, o sopro do próprio Deus. É uma imagem de uma intimidade impressionante. Não é um comando à distância tipo haja luz. É um ato artesanal. E aqui tem um ponto crucial que as fontes destacam. Qual? A palavra hebraica para alma vivente, nefesh hayah, é usada em outros lugares para os animais também. Então, só ter uma alma nesse sentido não é o que nos torna únicos. Ah, isso é interessante. Se não é isso, então o que é? O que nos diferencia é o que foi dito no capítulo anterior, em Gênesis 1. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O capítulo 2 está descrevendo como esse ser único foi criado. O making of, digamos. Isso, making of. A combinação do pó da terra com o sopro divino é a receita para criar o portador da imagem de Deus. A nossa singularidade não é uma coisa que a gente tem, mas quem a gente é em relação ao nosso Criador. Essa ideia de uma unidade integrada é poderosa. Mas como pensar nisso na prática? Porque a nossa cultura nos ensina a separar tudo. Mente e corpo, o sagrado e o secular. Razão e emoção. Exato. Alguma das fontes nos dá uma ferramenta para pensar sobre essa unidade? Dá sim. Uma fonte de filosofia cristã, baseada no pensador holandês Herman de Whiteworth, oferece um modelo que eu achei fascinante. Conta pra gente. Ele sugere que a gente não deve pensar em corpo e alma como duas peças de Lego que se encaixam, sabe? Em vez disso, a gente deveria pensar no coração humano, não o órgão, mas o centro do nosso ser, como se fosse o sistema operacional. O sistema operacional, gostei da analogia. Exato, tudo que a gente faz, pensar, sentir, trabalhar, se relacionar, criar arte, são como diferentes aplicativos
que rodam a partir desse sistema operacional central. E esse núcleo, esse coração, foi projetado para estar em conexão direta com Deus. Ah, entendi. Então não é um dualismo, é um sistema integrado. Nossa identidade mais profunda, para o Doilard, é religiosa, no sentido de que estamos fundamentalmente religados ao Criador. E isso redefine nosso propósito, imagino. Se nosso sistema operacional foi feito para se conectar com Deus, então nossa função principal é essa conexão. Precisamente. Schaeffer, em outra fonte, descreve isso de uma forma bem visual. Ele diz que o resto da criação tem relacionamentos para os lados, né? Horizontal ou para baixo, descendente. Certo. Os animais se relacionam entre si, as plantas com a terra. Mas o ser humano é o único criado com a capacidade para um relacionamento ascendente, para cima. Para com Deus. Exatamente. É essa relação vertical que fundamenta tudo que a gente chama de pessoalidade. A capacidade de amar, de ter consciência de si, de criar significado. Sem essa conexão para cima, as conexões para os lados perdem o sentido. E faz todo sentido que a primeira coisa que Deus faz depois de criar o homem nesse relacionamento é dar-lhe um propósito, uma tarefa. Não o deixa simplesmente existindo no vácuo. Sim, um propósito ativo. Gênesis 2,15 diz que o colocou no jardim para o lavrar e o guardar. Sabe, essa parte sempre me confundiu um pouco. A gente cresce com a ideia de Gênesis 3 que o trabalho é suor, é dificuldade, quase uma punição. Como a gente concilia isso? Essa é a pergunta-chave. E uma das fontes argumenta de forma muito clara que a gente está confundindo a tarefa com a frustração. O trabalho em si, a vocação de cuidar, criar, organizar, administrar, isso era parte do design original. Era uma dignidade. Uma forma de participar da criação, então. Exato, uma forma de refletir o caráter do próprio Deus, que é um Deus que trabalha, que cria. Então o trabalho no Éden não era sentar numa rede esperando a fruta cair na boca. De jeito nenhum. Era uma atividade com propósito, um trabalho prazeroso, produtivo, sem a exaustão e a ansiedade que a gente conhece hoje. Então onde entra a maldição? A maldição em Gênesis 3 não foi o trabalho. A maldição foi a terra começar a produzir espinhos e abrolhos. Foi a introdução da futilidade no nosso esforço, sabe? A sensação de remar contra a maré. O trabalho, em sua essência, é uma bênção. A queda o tornou penoso. Certo. Então temos o homem, criado para um relacionamento com Deus, com uma tarefa digna a cumprir, mas falta uma peça no quebra-cabeça. Falta. E a forma como o texto apresenta essa necessidade é genial. Deus diz, não é bom que o homem esteja só, mas em vez de criar a mulher imediatamente, ele traz todos os animais para Adão nomear. É uma pedagogia divina, né? É maravilhoso. Totalmente. Adão exerce sua autoridade, sua sabedoria, nomeando os animais. Leão, leoa, touro, vaca, cavalo, égua. E no fim desse longo processo, ele olha em volta. E o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Ele mesmo percebe o problema. Ele percebe, por experiência própria, que para cada criatura havia uma contraparte, um par. Mas para ele não. A solidão dele não foi um decreto, foi uma conclusão existencial. E é só então depois de Adão sentir o peso da sua solidão que Deus age. Ele o faz dormir profundamente e cria a mulher a partir da sua costela. Um ponto que, nossa, já foi muito mal interpretado, né? Sim, como um sinal de inferioridade ou algo assim. Com certeza, mas as fontes apontam para o simbolismo profundo do gesto. Ela não foi feita do pó, como Adão, para não ser uma criação separada. Ela foi feita dele, para mostrar a unidade. Faz sentido. E a escolha da costela é super poética. Não foi feita da cabeça, para não dominá-lo, nem dos pés, para não ser pisada por ele, mas do lado, para ser sua igual, sua parceira, perto do coração. Puxa, lindo. E quando Adão acorda e a vê, a reação dele é o primeiro poema da Bíblia. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É um grito de reconhecimento, de alívio. Finalmente alguém como eu. É lindo.
E logo em seguida o texto estabelece o que parece ser a regra fundamental para a sociedade humana, né? A instituição do casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma das fontes ressalta algo incrível. O casamento é a única instituição social que foi criada por Deus antes da queda. Antes de existir pecado, governos ou igrejas. Exatamente. Exatamente. É o bloco de construção fundamental da sociedade humana no seu estado perfeito. Uma união de um homem e uma mulher, pública, deixará pai e mãe, permanente, apegar-se-á e íntima, uma só carne. É o ápice da criação relacional de Deus na Terra. E se a gente sobe um pouco a câmera de novo, para a visão da teologia da aliança, tudo isso que a gente viu... O cenário completo. O cenário completo, o homem e a mulher num relacionamento perfeito com Deus e um com o outro, com um trabalho digno num ambiente perfeito, tudo isso é o cenário de uma aliança. Os teólogos reformados chamam isso de pacto de obras ou pacto da criação. Um pacto de obras. Parece um termo técnico. O que isso quer dizer na prática? É como se fosse o acordo de termos e condições original para a humanidade no paraíso? É uma ótima analogia. Viva em comunhão comigo, cuide do jardim, e a única regra é esta árvore. É exatamente isso. Era um pacto de vida condicionado à obediência. Deus disse em resumo: tudo isso é de vocês, a comunhão comigo, a vida eterna, a alegria. A condição é a obediência, simbolizada numa única proibição: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A prova de lealdade. Um teste de lealdade e confiança. Se obedecerem, terão vida. Se desobedecerem, morrerão. E a gente sabe bem como essa história continua no capítulo 3. Adão e Eva quebram o pacto. Sim. E a quebra desse pacto de obras é o que torna necessário tudo que vem depois na Bíblia. É por isso que Gênesis 2 é tão crucial. Ele não mostra apenas como o mundo foi criado. Ele mostra o padrão, o design original. O ideal que foi perdido. Exatamente. Ao quebrar o pacto, a humanidade perdeu essa comunhão e ficou sob a sentença de morte. E é aí que Deus, em sua misericórdia, inicia um novo pacto, o que a teologia chama de pacto da graça. Que é a promessa de um redentor, que começa já em Gênesis 3.15, com a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Exatamente. Uma das fontes que foca na teologia pactual batista explica que esse pacto da graça é administrado de diferentes formas ao longo da história, com Noé, Abraão, Moisés, Davi. As várias alianças que a gente vê no Antigo Testamento. Isso, mas ele só é plenamente realizado e estabelecido na nova aliança selada com o sangue de Cristo. Para entender a profundidade da graça e a maravilha da salvação em Cristo, a gente precisa primeiro entender a glória do que foi perdido em Gênesis 2. Ele mostra o mundo como deveria ser. E por que a gente precisa desesperadamente de redenção? Uau! Ok, vamos juntar as peças. Gênesis 2, então, não é uma história de criação alternativa ou contraditória. De jeito nenhum. É um close-up focado no drama humano. Ele nos mostra que fomos criados não para existir, mas para nos relacionar com Deus em primeiro lugar. O relacionamento vertical. Ele estabelece a dignidade do trabalho como nossa vocação original e a beleza do casamento como o fundamento da sociedade. E, teologicamente, ele é o capítulo 1 da grande história de aliança, queda e redenção da Bíblia. Perfeito. Ele estabelece as bases de quem somos. Nessa visão, a gente não é um acidente cósmico, um aglomerado de átomos que por acaso ganhou consciência. Não. Somos criaturas feitas à mão, com um propósito, uma dignidade e um anseio por relacionamento que está gravado no nosso sistema operacional. E isso nos leva a uma última reflexão. Nós conversamos sobre como a palavra hebraica para alma, nefesh, também pode ser aplicada aos animais e que a nossa verdadeira singularidade está em sermos a imagem de Deus. Certo. E se a gente juntar tudo isso? A ideia mais radical que emerge dessas fontes não é sobre como fomos feitos, mas por quê. Frequentemente a gente pensa que nossa humanidade é uma substância interna, uma alma imaterial que habita um corpo. O fantasma na máquina. Isso, mas Gênesis 2, lido dessa forma,
sugere algo muito mais dinâmico, que a nossa humanidade é, na verdade, um relacionamento externo. Nós só somos plenamente humanos quando estamos conectados ao nosso Criador, na posição para a qual fomos projetados. E isso levanta uma questão importante para a gente terminar. Se a nossa singularidade não está numa coisa que possuímos, mas num relacionamento que fomos criados para ter, como isso muda a nossa compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente humano no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas famílias e em nossas interações com o mundo?